Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma grande honra estar mais uma vez aqui e falar da palavra de Deus, né? Eu sou muito agradecido a Deus por Ele ter voltado em 1963 por nós. Nós estamos se aproximando aí de 59 anos da descida do Anjo Forte. Somos gratos porque Ele aceitou o sacrifício, né? Então Ele mostra que na cruz Ele nos perdoou, mas essa volta em 63 Ele nos justificou, né? Estamos gratos a Deus por Ele ter aberto a palavra, por ter nos enviado um profeta. E graças a Deus que eu aceitei esse profeta, né? Num mundo de várias pessoas, de bilhões de pessoas, eu sou um dos tais, um dos poucos. E oro a Deus, né? Que Deus me sustente nesse caminho que é tão estreito, tão difícil de prosseguir, mas quando tem Deus na frente, tudo fica fácil, né? Tudo é possível ao que crê. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a grande fonte, né? Chamada Jesus Cristo. E como os irmãos viram aí, nós vamos falar sobre as 7 cores do arco celeste. Eu vou ler aqui São João, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa grande fonte, né, que é Deus, Jeová, Elohim, nós já vimos o irmão Brana falando lá na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. O irmão Brana abre ali um mistério, né, porque a Bíblia ela começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a Bíblia começa. Mas o irmão Brana, ele foi um profeta que ele foi antes do princípio. Antes de Moisés. Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. O irmão Brana foi antes um pouco e nos mostrou um grande segredo, né? E ali o irmão Brana nos mostra que Deus ele era uma grande fonte ali. Ele era Elohim, Jeová. Ele não era um Deus, porque Deus significa objeto de adoração, não tinha nada para ele adorar. Ele era apenas um Elohim com os seus atributos. E ele era a grande fonte eterna da sabedoria, a fonte da libertação, né? Todos os atributos estavam ali nele, mas não era manifestado. Mas ele era toda a fonte de todas as coisas que nós temos hoje. Essa fonte, quando nós vamos rastreando todas as coisas, nós vamos conseguir encontrar Deus. Porque o irmão Brana diz assim, para nós conseguirmos desmascarar um ateu, é que nós vamos mostrando, falando assim, não, mas ok, tudo veio do nada, mas quando nós vamos rastreando, seja uma grama ali do seu quintal, nós vamos rastreando, não, ela veio de uma semente. A semente, ela veio da onde? Quando nós vamos indo daquilo, da origem, nós vamos encontrar uma fonte. E quando eles chegam nessa fonte, os ateus, eles falam que é um nada. Mas nós sabemos que isso é Deus. Ele é a fonte que gera todas as coisas. Irmão Brana diz assim, ali estava ele, aquela fonte de espírito que emanava 7 cores, o irmão Brana nos diz. Pensa, irmão, quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. Nós estamos aqui e há uma fonte de onde nós viemos que é Deus. Nós somos atributos eternos de Deus, né? Na mensagem Hebreus, capítulo 4, verso 146, o profeta diz assim, no princípio era o mesmo. Ele era aquela grande fonte de espírito onde toda a verdade, todo amor, toda a paz, tudo que era puro estava nessa fonte. Ele começou a formar um corpo, uma teofania, um tipo de corpo que teremos, não um corpo glorificado, mas como um corpo angelical. Tem aspecto e forma. Um corpo angelical, a teofania, tem aspecto e tem forma. Ele estava lá numa forma teofânica. Agora, olha que bonito aqui que o irmão Brana vai falar, e vamos tentar fazer a mesma coisa que o irmão Brana diz. O irmão Brana fala assim, ó, na mensagem Vida, parágrafo 58, ele fala assim, vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações por alguns momentos e voltarmos antes quando não havia nada. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nessa perfeição.
E então da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. A palavra dita daquelas grandes fontes da vida e saiu. E ali havia a teofania, que foi Deus feito palavra. Então observa, ele habitava sozinho. Então, antes de nós começarmos aqui, ele habitava ali sozinho. Ele era aquela grande fonte, o irmão Brano aponta para nós, aquela grande fonte, né? E no início, lá em Gênesis capítulo 1, no princípio, lá no início, ele era aquela grande fonte, ele era o autoexistente. Nunca ninguém criou ele, ele era o autoexistente. Todos nós somos criados, o próprio Jesus Cristo, ele saiu da fonte que era Deus, o Logos, né, a irmã Brana fala, mas nós não podemos confundir uma coisa. Jesus, ele não foi criado, o Logos, ele não foi criado, ele foi manifestado. Da mesma forma, os filhos de Deus, eles não são criados. Porque para nós sermos eternos, o irmão Brana diz, para uma coisa ser eterna, ela não pode ter princípio. Então nós, como filhos de Deus, nós também não fomos criados. Nós somos manifestados porque nós já saímos daquele autoexistente. Nós saímos... é como se fosse aqui, ó, eu pegar uma parte desse copo aqui e colocar aqui. Ele é parte do copo. Nós saímos de Deus, o Logos saiu de Deus, nós saímos de Deus também. Ele sendo a fonte, ele trouxe aquilo lá. Então nós somos eternos como Deus também é eterno. Então o eterno ele não pode ter princípio. Por isso que quando o irmão Brana fala do que a Igreja Católica fala, filiação eterna, né? O Filho de Deus, a filiação eterna. Não existe filiação eterna. Não existe filho eterno, porque filho tem princípio. Então não existe filiação eterna. O eterno ele não tem princípio, ele também não tem fim, né? Então, como nós estamos falando aqui, ele estava sozinho, nele estava a vida. E quando ele começou a trazer essa vida, ele manifestou o seu filho, né? Manifesta o Logos, o seu filho, que é uma manifestação, como eu disse aqui. Então Jesus, o Logos, ali no princípio, ele saiu de Deus, né? O Logos saiu de Deus, porque ele era a fonte. E aí nós entendemos aqui o que Davi estava dizendo em Salmos capítulo 36, que ele é a fonte, né? Deus, ele é a fonte de luz, ele é toda a fonte. E João também viu a mesma coisa, né? João, quanto Davi, viram Deus com essas características, né? Então, duas coisas que eles viram, tanto Davi como João. Duas coisas eles viram. Primeiro, ambos viram que ele era essa grande fonte de vida. E ambos viram que ele era a grande fonte de luz, né? Grande fonte de luz. Então, nós vamos ver aqui, ó. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, o irmão Brano diz assim no parágrafo 270. No princípio, Deus. Voltaremos o nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme e grande fonte de 7 cores. Quantos sabem disso, vem? E quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Absolutamente 7 espíritos, e havia 7 olhos no cordeiro e assim por diante. Tudo aquilo se ajuntando agora, vem? Agora aquilo era Deus. Então vamos, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, o profeta diz assim no parágrafo 82. Ou como tenho passado por isso? Os católicos chamam isto a eterna filiação de Deus. Ora, como eu disse antes, a palavra nem mesmo faz sentido. Vejam, não pode haver um filho eterno porque um filho tem que ter um princípio. Então Jesus teve um princípio, Deus não teve nenhum princípio, vem? Mas o filho era não uma filiação eterna, mas o filho que estava com o pai no princípio era o Logos que saiu de Deus. E foi a teofania de Deus que saiu. A forma humana não tinha olhos como você vê, uma visão melhor. Não tinha ouvidos como você ouve, mas uma audição bem além disso. Veja, ele era uma teofania, pois todo esse arco-íris condescendeu a uma teofania. Moisés o viu quando passou através da rocha assim. Ele viu parte das coisas, disse, se parecia com um homem. Então vamos lá. Olha o que o Brana está nos dizendo aqui.
toda essa fonte de 7 cores, certo? Essa fonte de 7 cores, ela se condescendeu em Jesus. Olha que coisa, né? Toda essa grande fonte de 7 cores se condensa em Jesus. Então aqui nós vamos naquele ensinamento que nós já fizemos aqui no mistério da cor âmbar. A cor âmbar, ela é as 7 cores todas ajuntadas. Todas ajuntadas. Quando essa cor, ela bate no prisma, quando o sol, a cor do sol, que é a cor âmbar, ela bate num prisma, sai 7 cores no natural. Então a cor de Jesus bate, a cor âmbar bate nesse diamante e saem essas 7 cores separadas, né? Então Jesus, ele era a fonte de 7 cores, todas as cores ajuntadas. Quando bate em Jesus, essas 7 cores, elas saem separadas, né? Que o irmão Brana está nos mostrando aqui. Olha o que o irmão Brana vai falar aqui na mesma mensagem, no parágrafo 85, né, mais à frente. O irmão Brana diz assim: agora observe, nós descobrimos que quem era Melquisedeque, a não ser Deus ele mesmo, não poderia ter sido ninguém mais, pois ele era o rei de Salém, que é Jerusalém. Ele não tinha pai nem mãe, não poderia ter sido Jesus, porque ele tinha pai e mãe. Ele não tinha nenhum princípio de dia, nem fim de vida. Há somente um que é assim, este é Deus. Era Deus habitando aqui em uma teofania, vem? Observe, rei de Salém. A fonte, Melquisedeque. Então aqui está Melquisedeque sendo a fonte. E ele veio e desceu numa teofania. Coisa tremenda aqui, hein? Aí vamos dizer assim na mensagem em Hebreus capítulo 1. Ó. Né? Aqui, eu não vou ler todo o parágrafo, mas apenas aqui vou explicar aqui o que diz, mas os irmãos podem consultar depois. Ele vai dizer aqui sobre o diamante, que é Jesus Cristo, que ele foi talhado. Para você ter um diamante de qualidade alta, o diamante ele passa por um processo muito dolorido, né? Até se tornar o verdadeiro diamante. A matéria-prima ela é passada por um processo até se tornar o diamante. E Jesus ele passou por um processo, foi talhado na cruz até se tornar o diamante, né? O parágrafo 124, o profeta diz assim: agora o diamante, quando ele chega, é um grande pedaço liso, redondo, como um pedaço de vidro. Existe o diamante azul, o diamante negro, esmeralda, o diamante mais claro, o diamante branco. Mas quando ele chega, então quando é formado e colocado, porque quando aquilo chega no rumo da luz, assim aquilo cintila. O fragmento que faz cintilar, a maneira pela qual aquilo é lapidado, é cortado, lascado. Então, quando aquilo é feito, aquilo começa a cintilar e um solta uma luz verde, o outro uma luz azul e talvez o outro uma luz cor esmeralda e uma luz vermelha. E luzes diferentes saem dali, como a cor do arco-íris. Eles chamam isso de fogo no diamante. Uma coisa tremenda isso aqui, irmãos. Então, quando ele faz aquelas lascas, ele começa a soltar as virtudes. Então, Jesus Cristo precisou ser talhado para manifestar as virtudes de Deus. A irmã Brana diz assim: agora cada uma daquelas luzes, olha que coisa aqui, irmãos, aqui é importante para nós entendermos aqui o que significa as cores. Preste atenção aqui. Se eu simplesmente trazer aqui o significado das cores, os irmãos não vão entender nada. Mas nós temos que passar pelo esse processo que o irmão Brana vai nos explicar. O irmão Brana fala assim: agora cada uma daquelas luzes representam os dons, ou seja, cada uma das cores. Mas são simplesmente, Cristo é o diamante. E foi ele quem veio e foi ferido, moído e cortado para que ele pudesse refletir a si mesmo lá atrás como a luz do mundo. Ele é aquele diamante principal. Poderia você imaginar, antes mesmo de haver a terra, antes de haver luz, antes de haver estrela, antes de haver nada, há uma grande fonte fluindo do Espírito e desta fonte veio o mais puro amor. Porque não havia nada para vir exceto dali, exceto amor. Agora nós, o que chamamos de amor hoje, é o amor pervertido. Mas exatamente como temos a essência ou um pouquinho daquele amor em nós, isso muda toda a nossa opinião. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 7, segunda parte, o profeta diz assim no parágrafo 103. Eu quero lhes contar outra coisa. Você já tomou um pedaço de vidro com 3 ângulos? Tome você um pequeno vidro que tenha 3 ângulos e o coloque de maneira que o sol possa acertá-lo. Isso produzirá 7 cores perfeitas.
Um pedaço de vidro de 3 ângulos produzirá um arco-íris. Isso é exatamente certo. Agora, se tivéssemos tempo, entraríamos nisso. O 3 traz perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Ali está você. A perfeição vem pelo 3. Deus acima do homem, Deus no homem chamado Jesus. Deus na igreja, então a perfeição. Aí tá, né? Os 3 lados, né, desse triângulo. Os 3 ofícios de Deus, né? Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 181, o profeta diz assim: observe, o de Noé é primariamente composto. O arco-íris de Noé era formado de 7 cores primárias. Qualquer um sabe que o arco-íris tem 7 cores. Agora, quais são as 7 cores? Vermelho, laranja, violeta, não vermelho, vermelho, laranja, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores. Agora, nós temos uma coisa profunda aqui, e apenas terei que acertar os seus pontos salientes, porque está ficando muito tarde. Agora recordem, laranja ou vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores do arco celeste. Então vamos lá. Laranja, uma Brana diz vermelho, laranja, vermelho, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores que saem do arco-íris, do arco celeste, né? Então você vê assim, que mostra uma redenção, porque começa, na verdade, do vermelho. O arco-íris começa do vermelho. E ele vai terminar lá no roxo. Então mostra um processo de redenção dentro das 7 cores do arco celeste, né? Então nós estamos vendo aqui que até nessas cores do arco-íris Deus deixou o seu plano de redenção, né? Agora, vamos só entender esse parágrafo aqui do irmão Brano, no parágrafo 92 da mensagem Hebreus 7, segunda parte. O irmão Brano diz assim: ali dentro nós encontramos que ele tinha 7 variedades de espíritos, está correto? A Bíblia diz em Apocalipse os 7 espíritos perante o trono de Deus. Está correto? A congregação diz amém. Os 7 múltiplos, 7 espíritos, nós encontramos as 7 cores, as 7 eras da igreja ali. Simplesmente correto. 7 é completo. E Deus era completo. E 7 espíritos, e aqueles espíritos eram perfeitos. O primeiro era da cor vermelha, amor perfeito, redenção. Como se nós tivéssemos tempo para dar aquelas cores e mostrar que cada uma daquelas cores representa a pureza de Deus. Então vamos lá, presta atenção nisso aqui. Cada uma daquelas cores representam a pureza de Deus. Perfeito. Vamos prosseguir. Amém. Aquelas cores, as 7 cores naturais, cores que representam a pureza de Deus. E aquelas cores representam os motivos de Deus, a atitude de Deus. Outra coisa que o Brano diz aqui, ó. Primeiro, ele fala que significa a pureza de Deus, e agora ele nos diz que essas 7 cores representam a atitude de Deus. Vamos prosseguir então. Aquelas 7 cores, elas representam 7 eras da igreja, 7 estrelas, 7 anjos, através de toda a escritura, 7 ministros, 7... Simplesmente tivéssemos tempo para cavar dentro disso e trazer isso fora. Essas cores. Então aqui como o Morano está falando, a profundidade por trás dessas cores do arco celeste. Vamos lá então. Representa o motivo de Deus, ou seja, o plano de Deus, a atitude de Deus, né? Ou seja, o que significa essa atitude de Deus, esse motivo de Deus? Está representando para nós o pacto que Deus fez com a sua noiva. Vocês lembram lá de Noé que aquelas cores, quando elas apareceram no céu, aquelas cores, estava mostrando para Noé o pacto. E agora essas cores, não que vai aparecer no céu novamente, mas numa forma espiritual nos mostra o pacto que Deus fez conosco, certo? O pacto, que é o propósito, o plano de Deus. Agora vamos olhar assim para a cor natural. Se os irmãos fizerem uma pesquisa aí, nós vamos ver aqui que existe 3 cores primárias. Você pode pesquisar no Google aí agora e você vai ver
pesquisa aí as cores primárias, né? Vai aparecer 3 cores, porque dessas 3 cores é que vai sair as outras cores, certo? Você tem essas 3 cores primárias e quando você mistura uma na outra, o vermelho misturar uma a outra, você vai tirar as outras cores, certo? Essas 3 cores primárias são vermelho, amarelo e o azul. Então, para você tirar as outras cores, o que você vai fazer? Você vai misturar o azul com o amarelo, você vai ter uma cor. Vai misturar o vermelho com o amarelo e você vai ter outra cor, certo? Mas essas 3 primeiras, elas são as cores primárias, né? Essas 3 cores, elas não podem ser formuladas com mistura. Você não mistura uma coisa com a outra para tentar fazer o azul, não. Ela é uma cor primária, certo? As outras cores, você tem ela misturando essas 3 primeiras, certo? O natural explica o espiritual, certo? Então, assim, essas 3 cores, elas vêm na Terra, né? Ela vem na Terra. Com a adição do quê? De outras 2 cores também, né? De outras 2 cores que elas não estão no arco celeste. Mas você tem essas 3, e aí você vai ter o preto e o branco. Então essas cinco cores, elas vêm na Terra, elas vêm do natural, né? Nós estamos falando das cores do arco celeste, o vermelho, o amarelo e o azul. Com a adição do preto e do branco, são as cores naturais que já vêm na Terra, né? Você não faz mistura para ter ela. E o próprio vermelho, né? Você vê que é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz que a Terra ela era o vermelho no hebraico, ela vem da palavra Olden, que significa argila vermelha. Então, a palavra vermelha, ela vem da terra. Então, para os irmãos verem como que é uma coisa natural, essas cores primárias, né? Então, vamos lá. São 7 cores, né? Que começa do vermelho, termina no roxo. Então, nós temos 3 cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. Nós vamos partir dessas 3 para nós entendermos as outras, o que significa as outras. Vamos então começar com a cor vermelha. O Mobrano nos diz na mensagem Hebreus 6, terceira parte, ele diz assim, no parágrafo 125. Esse grande precursor saiu na nossa frente abrindo o caminho. Ele veio do Espírito, as grandes fontes do arco-íris de Deus, a qual não teve nenhum princípio ou nenhum fim. Ele foi para sempre Deus. Este raio de luz partiu, era um raio de amor. Este é o principal, o vermelho. Vermelho, então, significa amor. O amarelo, né? A segunda primária, ela é o amarelo. Quando nós vamos falar do amarelo, sabe o que aponta o amarelo? Julgamento, purgação. Isso que fala do amarelo. Ele fala de julgamento. E nas escrituras nós vamos encontrar a cor amarelo num objeto específico, num chamado... É representado o amarelo no ouro. E o ouro ele fala de julgamento. Ele fala de purgação. Mas o ouro também ele significa divindade, né? Significa deidade também, né? Divindade suprema. Agora, quando Deus, nessa era, ele vem, quando a divindade suprema ele desce nesse tempo em Apocalipse 10, ele desce como juiz. Então, o amarelo, nós estamos falando, ele representa nas escrituras julgamento, mas representa a divindade. Mas a divindade, nesse tempo, ele desce como juiz, certo? Então, os 2 significados, eles se juntam num só. Ele desce com peruca branca, representando ser juiz. Então, como eu disse aqui, julgamento, ouro significa julgamento e divindade junto nesse tempo aqui. Quando fala de julgamento, está falando de provas. Não que nós vamos ser julgados, mas está falando de provas. O julgamento da noiva é diferente do julgamento do ímpio. O nosso julgamento nós estamos passando agora através de provas, de tribulações, que é o ouro que está sendo provado no fogo, que lá em Apocalipse diz, né? Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória. O ouro provado no fogo. Então o ouro, para ele ter a qualidade que ele tem que ser provado no fogo. Então, primeiro passa por um julgamento para depois ele se tornar divindade, depois ele ter aquele grande poder, né?
1 Pedro capítulo 1, verso 7 diz assim: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus. Então esse amarelo, ou esse ouro, a cor amarela, ela representa os testes. Os testes que nos purifica, como nós estamos vendo aqui na palavra. Porque quando nós olhamos para o amarelo, nós lembramos do ouro, e o ouro representa testes. Representa provação. E através desse teste, ele nos molda a imagem da divindade suprema que é Jesus. Entende? Então vamos lá. Nós temos o vermelho, que é o amor. Nós temos o amarelo, que é julgamento. Agora nós vamos para a última primária, que é o azul. E o irmão Branham diz assim, na mensagem de Hebreus 6, terceira parte, ele diz que o azul significa verdade. Temos as três primárias, então, as três cores. O vermelho, amor. O amarelo, provas, e o azul é verdade, certo? Temos as três primárias aí. Então agora nós vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender aqui. Vamos pegar então a primeira primária, o vermelho, que é o amor de Deus, e nós vamos misturar o vermelho com o amarelo. Quando nós misturamos o vermelho com o amarelo, sai a cor laranja, certo? A cor laranja que sai. E talvez aqui para mim não citar muitos parágrafos para não tomar muito tempo, os irmãos podem consultar isso que eu estou falando na mensagem Apocalipse, capítulo 4, segunda parte. A partir do parágrafo 181, você vai ver ali o irmão Branham falando dessas misturas de cores, certo? Para formar uma cor. Então nós temos três primárias que não se misturam: o vermelho, o amarelo e o azul. O vermelho é amor, o amarelo é provas e o azul é verdade. Quando você mistura o vermelho com o amarelo, você tem a cor laranja. O amarelo ele é julgamento e o vermelho é amor. Quando você mistura as provas com o amor de Deus, sabe o que tem? Adoção. O laranja ele aponta para a adoção, ou seja, um filho que é aprovado. Porque tem essa mistura. Quando você mistura o filho, para ele ser adotado, ele passa por testes para que o amor de Deus lá no final, o amor do pai, né? O pai ama tanto o filho que ele quer entregar as posses para o filho, mas ele tem que passar por testes. E o filho aprovado, ele entra em adoção. Então o laranja, ele nos aponta para a adoção. Certo? Vamos pegar então aqui, ó. Quando você pega a outra primária, o amarelo, certo? A outra primária é amarelo. E você mistura o amarelo e o azul, sabe o que nós temos? O verde. E o amarelo, ele é provas, certo? Misturar as provas com a verdade, sabe o que resulta? Vida. O verde, ele significa vida. Nós vamos encontrar o próprio profeta nos falando que verde é vida mesmo, né? Na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, no 202, o irmão Branham vai nos falar que o verde representa vida, certo? Então você tem que ser um alquimista, vamos dizer assim. Tem que fazer uma alquimia. Nós vamos pegando as cores, vamos misturando e vamos vendo qual é o significado das cores do arco celeste. Temos três primárias e através das primárias nós misturamos cores com cores para nós encontrarmos as cores do arco celeste. Então vamos lá. O verde é vida. Agora vamos lá para a última primária, o azul. Porque o laranja ele é uma cor que deriva do vermelho, porque daí você mistura o vermelho e o amarelo. Mas você tem mais vermelho na mistura do que amarelo, para você ter o laranja. O verde é uma mistura do amarelo e o azul, mas você coloca mais amarelo na mistura do que o azul. Entende? Por isso que eu estou mostrando aqui que o verde ele é um derivado da cor amarelo e o laranja um derivado da cor vermelha, certo? Agora a última primária, o azul, que representa a verdade. Aí a próxima cor que nós temos, nós pegamos o azul e colocamos um pouco de vermelho, certo? Colocamos um pouco de vermelho. Vai vir a cor anil, né? A cor anil, que é uma cor mais pendida para o azul. Você vai ver que a cor anil ela é mais pendida mesmo para o azul, porque você coloca pouco vermelho lá. E o anil, ele representa realeza. Representa realeza.
Isso que representa. Quando você pega o azul e aí você põe um pouco mais de vermelho ali, você tem a violeta, que é o roxo. E o roxo representa sacerdócio e representa redenção, né? Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 156, o profeta diz daquele fio roxo, né? Aquele fio escarlate, né? Que tanto Raabe jogou lá na torre que ela estava, né? Quando Josué estava cercando os muros, né? Cantando, ela jogou o fio roxo, representando redenção, né? E aí também nós temos aqueles gêmeos, né? Que era filho de Judá, que eles geraram ali, mas um tirou a mão primeiro, só que depois teve que colocar a mãozinha dele primeiro. Mas quando aquela primeira mãozinha foi tirada, né, ali no ventre da sua mãe, a enfermeira ali que estava cuidando amarrou um cordãozinho roxo, né? E aí quando colocou a mão, e quando teve os filhos, o primeiro que saiu foi o que não tinha o cordão roxo. E o outro depois saiu, mas como ele tirou a mão primeiro, ele foi dado como primogênito, né? Ele foi dado como primogênito porque ele estava com o fio roxo, ele foi o primeiro a tirar a mão. Então isso fala de redenção. Violeta fala de redenção e de sacerdócio. Então você vai entender a mistura, quando você faz a mistura das cores, que você vai entender o plano de Deus, né? O plano de Deus. Então, apenas para nós recapitularmos aqui. Nós temos 3 primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. O vermelho representa o amor de Deus, o amarelo representa julgamento, provas, e o azul representa a verdade. O laranja, que vem do vermelho, né? Você mistura o vermelho e o amarelo, representa adoção. O verde, que você mistura o amarelo e o azul, você mistura provas com a verdade, você tem vida. Verde significa vida. O anil, você mistura azul e um pouco de vermelho, você tem o anil, que representa realeza. E o violeta, a cor roxa, você mistura o azul e um pouco mais de vermelho, né? Você tem sacerdócio e redenção. E você vê assim que tudo ele volta do início, é como se fosse uma roda. É uma roda. Você começa lá no vermelho, vem para o laranja e vai indo, vai indo, vai indo. E quando você chega no violeta, que é uma cor, o azul e o vermelho, mas você coloca mais vermelho nele. E o roxo ele é mais voltado para o vermelho. Então você volta, né, como se fosse um círculo essas cores. Indo, o vermelho vai se distanciando do laranja, vai se distanciando do vermelho, indo para o amarelo, o verde, e no azul, o anil. Mas quando chega no violeta, ele faz voltar para o vermelho de novo, que é o plano de Deus, a redenção. Tudo volta para o primeiro, né? Tudo volta. O 8º dia é voltando para o primeiro dia novamente. Então é o Deus eterno, né? Como se fosse uma roda. Tudo voltando, o grande Deus eterno. Tudo volta para Deus, né? Tudo volta para a redenção. Por isso que o irmão Brana diz assim na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, que Deus queria mostrar um plano em toda a Bíblia. O plano principal da Bíblia que Deus estava mostrando em cada história, de cada herói da fé, era a redenção. Então você vai ver a redenção em todas as cores aqui. Começa no vermelho, mas aquilo volta de volta para o vermelho, certo? Então eu creio que esse é o programa que eu queria mostrar para os irmãos, o significado dessas cores, da grande fonte que sai de Deus, né? Aquelas cores juntas, ela bate Jesus Cristo e saem essas 7 cores separadas. E agora essas 7 cores, elas voltam agora para o nosso tempo, como nós explicamos no programa, nós vamos deixar o cardzinho aqui para os irmãos assistirem, se quiserem, sobre o mistério da cor âmbar, e os irmãos vão entender, né, o princípio dessa fonte, de como que era uma fonte da cor âmbar, bateu no diamante, virou 7 cores, depois o diamante desceu novamente, as 7 cores batem no diamante de volta e volta a ser uma cor novamente. Nós vamos deixar o cardzinho aqui, os irmãos assistem, e esse foi o programa que nós revelamos aqui, pela graça de Deus e porque nós temos um profeta, o significado das 7 cores, né? Nós vamos deixar aqui do lado aqui, o significado de cada cor, e que Jesus Cristo possa continuar te abençoando, e você vai vendo que até nas cores Deus estava mostrando o seu processo de redenção, né? Jó, nós vamos lembrar de Jó. Jó não tinha uma Bíblia, ele não tinha um profeta, não tinha ninguém que falou de Deus para ele, mas ele entendeu o processo da redenção, olhando para a natureza, olhando para as estrelas, e ele viu que o Redentor dele vivia.
Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.